Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite, sejam bem-vindos. Nós concluímos o estudo na semana passada do Evangelho segundo o Espiritismo. Entretanto, no último capítulo, existem muitas preces, uma coletânea de preces para as mais diversas situações que a gente sugere que, chegando em casa, comece a ler e verificar essas preces, porque elas são muito bonitas e também servem de inspiração, de orientação para aquelas pessoas que têm maior dificuldade com relação à própria prece. Lembrando que, para dirigirmos ao Senhor, nós não precisamos de palavras difíceis e nem bonitas. Nós precisamos de ter o sentimento, o coração, o amor no coração, porque esta é a ligação que vamos ter com a espiritualidade amiga, com os mentores espirituais. E estamos, então, iniciando o estudo, mais uma vez, do Evangelho segundo o Espiritismo, e iniciamos exatamente pelo prefácio, que é a apresentação do livro. E vimos que a apresentação do livro, as palavras são muito bonitas, toca ao coração de todos e vem assinado pelo Espírito Verdade, que na verdade é o próprio Senhor. O Evangelho segundo o Espiritismo é o terceiro livro da codificação kardeciana. Lembrando que o primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos, ele foi lançado em Paris no dia 18 de abril de 1857. No ano de 1859, foi lançado o Livro dos Médiuns. E, no ano de 1864, foi lançado o Evangelho segundo o Espiritismo, e depois veio a Gênese, Céu e Inferno, por último, obras póstumas, além das revistas espíritas que foram editadas também pela Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E aí, quando a gente tem a codificação, nós começamos a aprender que a doutrina espírita ela tem um tríplice aspecto. Ela é ciência, ela é filosofia, ela é religião. Quando nós falamos em comunicação com os espíritos, manifestação de espíritos, curas espirituais, nós estamos falando de ciência. Com relação à ciência, existem vários autores daquele período próprio de Kardec, contemporâneos dele, que trouxeram uma contribuição muito valiosa com relação à parte da ciência. E também, agora, no século passado, a contribuição trazida pelo espírito André Luiz, pela psicografia do Chico, e que muitos deles foram também acrescentados, explicitados, explicado para as pessoas que não tenham um trato melhor com os aspectos da ciência, pela doutora Marlene Nobre. Portanto, a doutrina espírita, no aspecto da ciência, existem muitos e muitos livros, muitos tratados falando sobre este assunto. Quando nós falamos em filosofia, nós estamos inquirindo, nós estamos perguntando de onde viemos, para onde vamos. Então, isso é a parte da filosofia, que também existem muitas obras complementares falando sobre a parte filosófica da doutrina. Quando nós entramos na parte da religião, nós vamos ver que é o Evangelho segundo o Espiritismo. O primeiro nome que foi dado por Kardec, que ele imaginou que seria o Evangelho segundo o Espiritismo, foi imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Os próprios espíritos que trouxeram toda a codificação, porque Kardec ele codificou, ele explicitou, ele normatizou, mas todo o trabalho é trabalho da espiritualidade amiga. Tanto é que a gente está vendo aqui essa página que nós acabamos de ler, que é assinada pelo Espírito Verdade, que é o próprio Senhor. Então, quando ele tem essa parte da religiosidade, ele não podia ter colocado, como de fato não colocou, a imitação do Evangelho. Os Espíritos orientaram o Evangelho segundo o Espiritismo, na interpretação dos textos sagrados à luz da doutrina espírita.
Esses textos sagrados, à luz da doutrina espírita, ele é de compreensão para qualquer pessoa de qualquer seita religiosa. Então, independente de cristãos, e nós sabemos que o cristianismo ele tem uma série de outros caminhos, de outros produtos do próprio cristianismo. Sabemos que a Igreja Católica, por exemplo, existem várias ramificações da Igreja Católica, o Oriente, a parte da Rússia, a parte do Oriente Médio, existem várias outras correntes do catolicismo. Nós conhecemos, e muitos de nós fomos católicos apostólicos romanos, mas existe também as igrejas ortodoxas, que aí são outros ramos do catolicismo, devido a divisões que ocorreram. Da mesma maneira, nós vamos ver que existem várias correntes do protestantismo, além de outras crenças religiosas que não são cristãs, como o judaísmo, o islamismo, as religiões orientais, mas nós vamos nos ater agora tão somente no cristianismo. E o cristianismo, muitas pessoas, quando a gente vê enquetes que são feitas, eles dizem cristãos e dividem entre católicos e protestantes e excluem os espíritas, que eles dizem que são kardecistas. A palavra kardecista é uma redundância com relação à doutrina espírita, e, portanto, nós somos espíritas. O kardecismo é uma palavra que foi inserida depois, mas todos aqueles que seguem a orientação de Kardec, a codificação, são espíritas. E existem outros segmentos de espiritualismo que não são kardecistas. Por exemplo, a Umbanda, o Candomblé, são religiões espiritualistas, porém, não é espiritismo. O espiritismo é tão somente o que está inserido na codificação da doutrina espírita. Existem práticas que podem dar algum tipo de resultado, como a cromoterapia, um exemplo que estamos dando, mas ela não está inserida na codificação, portanto, não é espiritismo. Resolve? Pode resolver. Não é espiritismo. O espiritismo é o que está contido nesses 5 livros. E o Evangelho é a parte moral, é a parte que nos remete à nossa transformação íntima, porque está falando diretamente sobre os ensinamentos de Jesus. Nós vamos ver em todo o tempo a boa nova, a boa notícia trazida por Jesus. E nesse segmento, também as obras de Chico Xavier trouxeram uma contribuição enorme para o Evangelho segundo o Espiritismo, através das psicografias do Espírito Emmanuel, do Espírito Humberto de Campos, e também o Divaldo, pela psicografia da Joana, da Amélia Rodrigues, que é considerada a poetisa do Evangelho. Então, muitas obras que a gente pode consultar, o Espírito Emmanuel, que aí vai acrescentar essas informações trazidas pelo Evangelho segundo o Espiritismo. E quando nós adentramos aos meandros do Evangelho, nós vamos ver que Jesus sintetizou a lei mosaica, que é aquela dos 10 mandamentos, ele sintetizou em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, nós podemos fechar o livro, porque nós já sabemos o que está contido nesse livro, que é isso: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E aí Jesus vai nos contando, através das parábolas, através dos ensinamentos, como que se ama o próximo. Quando ele narra a parábola do bom samaritano, que é considerada a parábola das parábolas, é a parábola do bom samaritano. Nós já falamos algumas vezes aqui, pedimos licença para repetir muito rapidamente, mas Jesus estava na região de Cafarnaum, ali no mar da Galileia, onde ele trouxe o grande ensinamento através do conclamar os
os apóstolos, que eram pescadores, estavam ali próximos ao mar da Galileia. É ali também que ele profere o sermão, que é considerado o Sermão da Montanha, o discurso mais lindo que a humanidade já teve a oportunidade de ouvir. Então ele estava nessa região, uma região muito fértil, muito bonita, muito aprazível, e ele diz para os apóstolos que ele queria ir a Jerusalém. E foi a última vez que ele estava aproximando-se de Jerusalém. E ele diz aos apóstolos: mas eu quero ir passando pela Samaria. A Samaria é a região dos samaritanos. E os samaritanos e os judeus, eles eram tão inimigos quanto são hoje os palestinos com os judeus. Portanto, ele estava indo para uma região conflagrada, uma região onde eles não seriam bem aceitos, porque eles eram judeus. E os apóstolos tentam demovê-lo da ideia de ir para Jerusalém, passando pela Samaria, mesmo porque era o caminho mais longo, mais distante. Mas ele disse que ia passando pela Samaria. E, assim sendo, os apóstolos decidiram que eles iriam à frente para preparar. Naquela época não existiam hotéis, não existiam albergues, as pessoas se hospedavam nas tendas, nas casas dos que moravam na região. Então, eles iam passando por ali e eles iam pedir o pouso e a alimentação. Mas acontece que, quando eles chegaram na Samaria, eles não foram bem recebidos, eles eram judeus. Portanto, eles não foram bem recebidos, eles não tiveram água, não tiveram comida, não tiveram pouso. Jesus chega e o apóstolo João diz a ele assim, conta toda a história, como é que estava, os ânimos estavam, e diz a ele, o apóstolo diz a ele assim: mestre, o senhor quer que eu ore para que do céu desça fogo para matar todos esses samaritanos? Era a visão que o apóstolo tinha naquele momento, que deveria matar os samaritanos, porque não havia dado pouso nem alimentação. E Jesus o repreendeu, seguem para Jerusalém. Chegando na porta do templo, ele estava sentado numa das portas do templo, e chega o doutor da lei. E aí, então, pergunta a ele, o que deve fazer para ganhar o reino de Deus? Jesus, se fosse uma pessoa como nós, ia falar assim, qualquer coisa você pode fazer, mas você não passa lá pela Samaria, porque lá aquele povo não vai tratar bem a gente. No entanto, Jesus inquire aquele doutor da lei, o que estava escrito na lei, como é que ele interpretava a lei, o que ele entendia da lei, e depois conta para ele a parábola do bom samaritano. É aquele que descia de Jerusalém para Jericó, a gente conhece a história. Então, aquele que usou de misericórdia para com o outro. Esta é a parábola do bom samaritano. Mas os textos evangélicos, eles nos remetem também às condições da moral, porque o objetivo das nossas vidas é a nossa transformação moral. Por isso é que Kardec diz, conhece-se o espírita pela sua transformação moral e pelos meios que ele emprega para dominar as suas más inclinações. Então, ele não falou que espírita é anjo, santo, não. É aquele que está tentando se melhorar. Esse é o espírita. Essa é a pessoa que está imbuída desse propósito de melhoria íntima. Então, nós estamos sabendo disso. E essa transformação moral, ela vai passar pela ética. Hoje a gente vê as dificuldades que existem no mundo exatamente porque está faltando ética, porque está faltando amor, porque está faltando solidariedade, porque está faltando respeito. A gente vê a ausência de respeito com todas as minorias. Tanto é que a legislação chega para coibir essas dificuldades que existem. Então, hoje a legislação, estamos aqui nos referindo à legislação brasileira, ela coíbe toda manifestação que visa discriminar algum tipo de minoria.
Mas isso há 20, 30 anos atrás, antes da Constituição de 1988, as coisas eram bastante diferentes. Então, muitas das situações melhoraram, pelo menos nos aspectos legais. Existiu um pensador, um filósofo, na verdade, Kant, e ele dizia o seguinte, que aquilo que a gente não pode fazer que fez, não faça. Ficou fácil da gente entender a questão da ética. Então, se eu não posso dizer para as pessoas que eu estou criticando alguém, eu não devo criticá-la. Se eu não posso dizer para alguma pessoa que eu subtraí algo de alguém, então eu não posso subtrair. Então, nesse sentido, já fica muito fácil a gente entender o que seria ética aliada à moral, porque uma coisa vai puxar a outra, e aí nós temos as informações trazidas pela nossa própria consciência. Por isso é que Allan Kardec diz que a lei de Deus está escrita na nossa consciência. Quando a nossa consciência determina, mostra que estamos equivocados, aquilo nós não podemos realmente fazer. Nesse mesmo sentido, muito antes de Immanuel Kant, o apóstolo Paulo já dizia assim: tudo me é lícito, porém nem tudo convém. Olha como é fácil a gente entender a beleza da vida e a facilidade de convivermos uns com os outros quando nós colocamos como paradigma: tudo me é lícito, porém nem tudo convém. Nós vamos deixar de lado algumas questões que a própria legislação coíbe, e a gente sabe que, se não realizarmos de acordo com as orientações trazidas pela lei, nós seremos punidos. Por exemplo, há 20, 30 anos atrás, ninguém andava com cinto de segurança, não havia necessidade, porque não existia uma lei para isso. Hoje é lei. Então, todo mundo sabe que, se não andar com cinto, vai ser multado, e outras questões mais. E por que a lei vem trazendo essas orientações e essas determinações? É porque estava havendo o abuso, porque a legislação só chega para coibir alguma anomalia, porque, se não existir anomalia, não há necessidade, não se justifica aquela legislação. Então, quando existe, por exemplo, um código de trânsito, ele existe porque há uma demanda relacionada ao trânsito. Há necessidade, então, de colocar os limites nas questões de trânsito. Da mesma maneira, existe um código de consumidor, quer dizer, certamente, em algum momento, houve alguma demanda, alguma necessidade para que as pessoas que não cumpriram determinadas orientações, e aí, então, veio um código de consumidor. Mas, se nós trouxermos para as coisas que não são proibidas, que a lei não alcançou e não vai alcançar, porque são questões de foro íntimo, por exemplo, ia uma casa espírita e, de repente, a gente pega o telefone celular e começa a conversar dentro do centro espírita. É lícito? É. Convém? Não convém. E por que não convém? Porque, primeiramente, é um desrespeito com as demais pessoas que estão ali. Segundo, a gente não respeita também os espíritos que estão dentro de uma assembleia, de uma casa espírita. E terceiro, a gente está demonstrando a nossa falta de gentileza, de educação, de lhaneza de trato. Então, dentro de uma casa espírita, por exemplo, muitas das nossas atitudes são atitudes que, se a gente parar para pensar, a gente observa que são atitudes equivocadas, que muitas vezes a gente tem que ter uma certa postura de recolhimento dentro de um ambiente que é um ambiente de oração. E, mais do que isso, além de um ambiente de oração, a casa espírita é um posto de socorro espiritual. Isso quem afirma, quem dá essa orientação, é o Dr. Bezerra de Menezes, que fala que é um posto de auxílio espiritual. Os espíritos, muitos necessitados, se albergam, chegam às casas espíritas, e aqui eles ficam, às vezes, muitos dias esperando uma acolhida, esperando um encaminhamento, esperando um socorro, esperando um amparo. Quem leu o livro
Memórias de um Suicida deve se lembrar de um fato parecido com esse que a gente está tentando dizer. Quando Camilo já veio à Terra, e num determinado momento que eles visitam alguns familiares, o Camilo é o autor do livro e é um dos suicidas. Quando ele visita alguns familiares e não é bem recebido, não encontra as pessoas, situações próprias de quem já desencarnou há muito tempo e que chega na casa, aquela casa já não estão aquelas pessoas mais, e eles não sabiam para onde ir. E o companheiro dele diz assim, a gente podia ir para a igreja, no caso, fazendo uma referência à Igreja Católica. E ele diz assim, não, mas eu não vou para a Igreja Católica, porque eu tive, enquanto encarnado, muitos desentendimentos com o clero. E é verdade mesmo, quem conhece a biografia do Camilo Castelo Branco, que é o autor do livro, vai se lembrar que ele teve alguns entreveros com o clero nessa época, lá em Portugal. Aí o amigo, então, sugere a ele, então, vamos lá para o centro, lá para a casa do Fernando. Fernando O, que foi um grande médium português. Então, eles vão para o centro espírita e ficam lá, esperando o trabalho, aquele momento apropriado, aprazado, para eles serem atendidos e voltarem para o plano espiritual. Então, muitas situações a gente observa que a gente não tem. Pode fazer? Pode. É lícito? É. Convém? Não convém. Por isso é que o professor Cortella diz assim, quero, posso, devo. Ele resumiu a ética nessas 3 palavras, quero, posso, devo. A gente, às vezes, quer muita coisa, né? E será que o que eu estou querendo, eu posso querer? E, às vezes, até posso, né? Mas eu devo querer aquilo? Então, existe uma diferença entre o quero, posso, devo. Porque, muitas vezes, a gente luta com muita garra, com muito vigor, para conseguir determinadas coisas de ordem material. E, quando a gente consegue, a gente vê que aquilo foi só para trazer mais dificuldade, mais sofrimento, mais problemas. Porque nós nos esquecemos que somos espíritos e, eventualmente, nós estamos no corpo. Daqui a pouco, nós todos retornaremos à condição de espírito. Mas a gente esquece isso. E a gente se preocupa mais com as coisas de ordem material, com as coisas imediatas da Terra, e nos esquecemos das coisas de ordem espiritual. Quando nós nos preocupamos mais com as coisas de ordem espiritual, e muitos devem estar pensando assim, nossa, mas amanhã eu tenho a conta para pagar, eu tenho a prestação para pagar, e as coisas da Terra devem ser honradas, todas elas, porque isso também vai fazer parte da própria ética. Todas elas devem ser honradas. Mas nós não podemos dar mais valor às coisas de ordem material do que às coisas de ordem espiritual. Mesmo porque as coisas de ordem material elas são tão passageiras, tão transitórias, a nossa vida passa tão depressa, e daqui a pouquinho nós estaremos no plano espiritual, e, às vezes, até lamentando algum momento em que tínhamos que ter tomado alguma decisão relacionada às condições do nosso espírito, e tomamos uma decisão equivocada porque privilegiamos, porque tivemos mais vontade de realizar as coisas de ordem material. A nossa vida é programada no plano espiritual. Portanto, a nossa crença, a nossa família, o nosso trabalho, a nossa saúde é programada no plano espiritual. Nós podemos reverter algumas situações, podemos, sim, reverter algumas dificuldades de ordem kármica. E essas dificuldades que podem ser revertidas, elas só serão se trocarmos a dificuldade, a lamúria, a reclamação pelo trabalho do bem. Por isso é que a doutrina espírita tem como pedra angular o axioma: fora da caridade não há salvação. E Kardec, com muita precisão,
como, aliás, todo o trabalho que ele realizou, ele fala sobre essa pedra angular, sobre essa caridade. Porque a caridade é amor, é benevolência, é indulgência. Isso é caridade. Portanto, é princípio do próprio Evangelho. E Kardec, quando ele pergunta aos espíritos o que seria caridade, os espíritos responderam a ele, que é a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias, o perdão das ofensas. E quando nós falamos em perdão das ofensas, existe também o auto-perdão, que é muito bem desenvolvido pela Joana de Ângeles, na coleção que a gente chama Coleção Psicológica, da Joana de Ângeles, psicografada pelo Divaldo. E o que está falando nesses livros? E por que eles são interessantes de conhecermos esses livros? Porque nós convivemos uns com os outros. E quando nós temos a noção, pelo menos a noção da psicologia, a nossa vida fica mais fácil. Porque a gente interpreta, a gente entende as condições do outro. Foi nesse sentido, no conhecer o outro, que quando Jesus já estava preso, flagelado, que ele entra no pátio do palácio do sumo sacerdote, e o apóstolo Pedro já o havia negado, e ele já havia previsto, disse ao Pedro, que antes que o galo cantasse, ele o negaria 3 vezes, e pela 3ª vez, quando Pedro o nega, ele olha para Pedro, aquele olhar da psicologia. Ele olha e dá a entender a Pedro, pela sua mansuetude, pela docilidade do seu olhar, eu te compreendo. Então, esse eu te compreendo faz a diferença nas nossas vidas, porque viver em conflito todos nós vamos viver, com pessoas de todo tipo e, sobretudo, dentro da nossa casa, porque a nossa família é composta de pessoas que são necessárias para o nosso processo de evolução espiritual. Então, esse eu te compreendo de Jesus para com Pedro foi da mesma maneira que, quando ele aparece às 3 mulheres, ele diz a elas, vai avisar aos outros, avise a Pedro. Ele fez uma ressalva, avise a Pedro, como se diz assim, ó, está tudo limpo, beleza, não tem problema nenhum, está tudo perdoado. E Pedro se torna o grande baluarte do cristianismo nascente, o grande divulgador do cristianismo nascente, ali na Casa do Caminho, juntamente com o apóstolo Tiago e o apóstolo João. Evidentemente que nós não temos as condições de realizarmos essa beleza de trabalho, de olhar no olhar do outro e dizer, eu te compreendo, mas nós podemos começar a tentar agora, porque nós temos toda a ferramenta nas nossas mãos. Quando o mundo está com tantos problemas e tantas dificuldades, nós já estamos aqui em oração, confiando que a misericórdia divina nos alcança a todos. Muita paz, que Jesus nos abençoe.